façamos um estudo sobre o tabernáculo, estudando a habitação terrestre de Deus. Para começar o nosso estudo, então, vamos ler o texto sagrado. Então, convido a abrir aí Êxodo 25 e fazer a leitura dos versículos 1 ao 7, onde lemos: O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e recolhe de todas as primícias aquilo que tiverem disposto em seu coração para ofertar, e recolherás os meus primeiros frutos. Esta é a oferta que haveis de tomar deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, escarlate, duplo, linho fino, fiado, peles de cabras, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles azuis, madeira incorruptível, azeite para a luminária, especiarias para o óleo da unção e para a composição do incenso, pedras de sárdio e pedras para os entalhes do peitoral e o robe comprido. Construir-me-ás um santuário, e eu irei aparecer entre vós. Farás tudo para mim, de acordo com todas as coisas que eu te mostrei na montanha, tanto o modelo do tabernáculo como o de todos os seus móveis. Assim farás. Então aqui é a ordem que Deus dá a Moisés para que ele construa, então, primeiro recolha todas as ofertas do povo de Israel, dos filhos de Israel. Então ele detalha aqui quais são as ofertas que devem ser aceitas, né? E então se diz que deve-se construir um santuário. Então, para a gente refletir um pouco sobre esse trecho, então inicial aqui do estudo do santuário, do tabernáculo, vamos ler o comentário de Gregório Magno. Então, Gregório Magno, ele viveu entre os anos 540 e 604, foi filho de um senador romano e ele próprio prefeito de Roma. Aos 30 anos, Gregório abandonou a política para viver em um mosteiro que fundou na propriedade de sua família, antes de se tornar bispo de Roma. Embora ele tenha sido o primeiro bispo romano de origem monástica, suas experiências políticas anteriores podem tê-lo ajudado a ser um administrador talentoso. Gregório era um escritor talentoso e comentou muitos textos da Sagrada Escritura. Então vamos ler o que Gregório escreveu acerca desse texto, então, de Êxodo 25, no comecinho do capítulo. Então Gregório escreve: tecido, tingido 2 vezes, deveria ser oferecido para adornar o tabernáculo, para que nosso amor a Deus e ao próximo pudesse ter a cor do amor aos olhos de Deus. A pessoa que ama verdadeiramente a si mesma ama seu Criador completamente. O tecido é tingido 2 vezes quando uma alma é incendiada contra si mesma e também a seu próximo como resultado de seu amor à verdade. Então olha que interessante aqui. Gregório vai destacar o fato de que o adorno ali do tabernáculo representava então a nossa relação amorosa com Deus, né? E em especial o fato do tecido ali, Deus solicitava que fosse tingido duplamente, né? Então aquele tecido escarlate deveria ser tingido duplamente, pois a cor do amor, né, para que nosso amor a Deus e ao próximo, ou seja, duplamente, amor a Deus e ao próximo, que são justamente os 2 mandamentos do amor de Cristo, né? Então era isso que representava a cor do amor ali nos tecidos do tabernáculo. O nosso amor então para com Deus e para com o próximo, né? É a lei mais sagrada, né? O resumo da lei de Deus, né? A forma mais sagrada então da lei de Deus, a lei do amor. Então era isso que representava o tingir 2 vezes os tecidos do tabernáculo, né? Como resultado,
do amor à verdade. Então aquele que ama a verdade é como que se fosse é como que se tivesse tingido duas vezes, né? Pois amar a verdade é amar a Deus e ao próximo, e consequentemente a si mesmo. Então é isso que vai destacar Gregório, então, acerca deste trecho inicial do capítulo 25. Vamos dar sequência agora com a leitura. Êxodo 25, agora dos versículos 8 e 9. Então convido mais uma vez a abrir a Santa Escritura. Então, para continuarmos a leitura: construir-me-ás um santuário, e eu irei aparecer entre vós. Farás tudo para mim de acordo com todas as coisas que eu te mostrei na montanha, tanto o modelo do tabernáculo como de todos os seus móveis, assim farás. Então, aqui é a continuação da ordem que Deus dá a Moisés. E aqui é interessante a gente já destacar previamente a palavra modelo do tabernáculo, né? Então é sobre isso que versará o comentarista. E para esses dois versículos, vamos ler então o comentário de Efrem, o sírio. Então é ele que viveu entre os anos 306 e 373. Foi um proeminente teólogo e escritor cristão, conhecido como um dos mais notáveis inógrafos do cristianismo oriental. Ele nasceu em Nisibis, serviu como diácono e mais tarde viveu em Edessa. Efrem escreveu uma grande variedade de hinos, poemas e sermões em verso, bem como exegese em prosa. Estas foram obras de teologia prática para a edificação da igreja em tempos difíceis. Então vejamos o que Efrem nos ensina acerca então de Êxodo 25, 8 e 9. Efrem o sírio escreve: farás tudo conforme o modelo do tabernáculo que te mostrarei. Ele primeiro chamou de modelo e tabernáculo temporal, para indicar que era transitório e que seria substituído pela igreja, o protótipo perfeito que dura para sempre. E assim eles o estimavam por causa de sua semelhança com o tabernáculo celestial. Então olha que interessante, aqui ele enfatiza o fato de que o tabernáculo é chamado por Deus de modelo, como que se houvesse ele não é o tabernáculo oficial, digamos assim, pois Deus ali já estava revelando previamente que aquele era um protótipo de algo que viria a ser aperfeiçoado. E aí, na opinião do Efrem, o aperfeiçoamento do tabernáculo vem através da Igreja de Cristo. Então a Igreja de Cristo, ela é o aperfeiçoamento daquele antigo tabernáculo terrestre. E mais perfeito ainda é o tabernáculo celeste, aquele tabernáculo no qual Jesus é sumo sacerdote nos céus e faz o serviço para a remissão dos pecados de toda a humanidade, né? Então, esses foram os textos sagrados e os comentários do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo, que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, pode ficar à vontade de comentar. Ou se você tem algo a acrescentar, pode ficar à vontade nos comentários. Então, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para acompanhar as próximas publicações e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.